Deus abençoe a todos nós. Amém. Nós estamos de volta na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 13. Capítulo 13, hoje à noite. Eu espero que realmente haja corações aqui que estejam desejosos de serem limpos e renovados. Quando se fala em curados, renovados, limpos, está falando de não carregar aqueles recibos velhos. Oh, que coisa difícil de se fazer é mudança. Eu estou num processo de mudança faz mais de 2 meses. Essa semana ainda fui lá. Aí você tem que revisar as coisas que prestam, que não prestam, porque eu não sei se todo mundo é igual eu, mas eu nunca vi ter papel velho igual eu. O senhor também tem, irmão Luciano? O irmão Luciano virou até a cara de lado ali. Tem muito lá, irmã Andréia? Tem. Então, o que presta e o que não presta? A gente vai colocando na gaveta. E tem muita gente que tem uma gaveta cheia de papel que não presta. Cheia de sentimentos, cheia de mágoas, cheia de ideias. Tem que tirar isso para jogar fora. Para jogar fora. Eu espero que da nossa vida também o que não presta seja jogado fora. Não fica guardando o que não presta aí, não. Para que você quer papel velho? Talão de luz velho é do ano 2000. Eu conheci um homem e ele se dizia cristão. Ele tinha um caderno. Tudo que você fazia com ele, ele anotava. Eu conheci, não vi falar, não. Eu conheci. Ele tinha anotação. Tal dia me falou tal coisa que eu não gostei, que me ofendeu. Ainda pegava uma coisa e grifava lá em cima, assim. Passava em negrito lá, assim. Um lápis, fazia um asterístico lá, alguma coisa para poder marcar. Está marcado. Me deve. Pois é. Se nós não tivermos a graça de limpar os nossos corações, estamos perdidos. Vamos ler Atos 13. Atos, capítulo 13. Uma das escrituras que me chama muito a atenção. Nós vamos ler, viu? É uma escritura em que Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Esqueça, Deus não vive de passado. Passado para Deus não vale nada. Nem o passado bom, nem o passado mau. Se você viveu no passado, foi uma pessoa super correta, e o presente seu é negativo, seu passado não te redime. Se você viveu um passado negativo, feio, e o seu presente é bom, Deus não te cobra o seu passado. Vamos aprender a viver hoje. Mas por falar em hoje, como é que foi seu dia hoje? Viveu bem como cristão? Praticou as obras de Cristo? Este é o que interessa. O ontem já ficou atrás. Na igreja que estava em Antioquia, poderia estar aqui escrito na Bíblia hoje, na igreja que estava em João Pessoa. Nós estamos escrevendo um outro livro de Atos. Havia alguns profetas
há duas maneiras como você lê esta expressão. Primeiro, vidente. Profetas, videntes, são aqueles que têm visões. Aqueles que recebem de Deus um recado para dar ao povo. E profetas, na linguagem do dicionário português e inglês, diz pregadores. Aqui também há alguns pregadores. E doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegamos a Salamina, e anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus, Bar quer dizer filho de Jesus. O qual está, vocês lembram de Simão Bar-Jonas? Simão, filho de Jonas. Esse aqui era Bar-Jesus, filho de Jesus, era o nome dele. Tem nada a ver com Jesus o Cristo. Aliás, o nome Jesus era um nome comum entre os judeus. Jesus e Josué têm a mesma pronúncia, inclusive no hebraico. É assim. Então, se escreve, inclusive, da mesma maneira. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elifas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Bar-Jesus se interpretava Elimas, procurando apartar a fé da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Nós, mais uma vez, pedimos, nos abençoe com a bênção da Tua palavra. No nome de Jesus, que todo este povo e todo e qualquer espírito seja dominado pela eficácia do nome de Jesus Cristo nesta hora. Assim te pedimos. Amém. Amém. Assentai-vos. Tem aqui uma pergunta assim: é certo um irmão fazer comentário
em voz alta, quando o senhor está pregando, um irmão fazer comentário em voz alta enquanto se está pregando. Ou isto é uma irreverência. Eu creio assim, que nós não estamos aqui no momento da pregação. Acredito que não é uma hora própria para se tecer comentários sobre o que está se pregando. Porque a partir do momento que você vai deixar de ouvir para comentar, você vai perder o que está se falando. Primeiro ponto. Segundo, preste atenção, porque se você quer tecer qualquer comentário, haverá a oportunidade. Primeiro, você não está comentando comigo, está comentando com quem está no banco, ao seu lado. Então, haverá oportunidade para você comentar com esta pessoa quando o culto terminar lá fora. Lembra do que aquilo que foi falado? Então, lá fora você terá toda a oportunidade para comentar. Por quê? Quando você comenta algo em voz alta, você divide a atenção das pessoas que estão ao seu lado. Além de você perder, você vai atrapalhar a outros também. Então, nós procuramos assim, mantenha tua reverência, teu silêncio, na hora em que está se pregando a palavra. Posso ouvir seu amém? Amém quer dizer assim seja. Que assim seja, que assim se cumpra na sua vida. Nós estamos aqui olhando e a gente fica pensando assim, qual seria o modelo da verdadeira igreja de Jesus Cristo hoje? Como ela atuaria? Quais seriam as suas práticas? Então, a gente tem que procurar colocar os olhos em alguma coisa para que aquilo seja o padrão. O padrão. Se você não quer ser enganado, então primeiro você tem que estabelecer um padrão. É assim. Quantas vezes eu já contei aqui, o irmão Brana contou aquela experiência, que houve uma grande competição numa cidade para pessoas de bicicleta, provar suas habilidades. E colocaram uma grande prancha de madeira, por certo, estreita. E os ciclistas teriam que provar a habilidade passando por aquela tora de madeira do início até o final sem cair. Foi dada a oportunidade e aí então começaram a vir os jovens com bicicletas modernas, bem preparadas. Quer falar em bicicleta? Tem bicicleta hoje mais cara do que carro. É mais cara do que carro. Tem bicicleta valendo exatamente o valor de um automóvel hoje. Eu estou falando porque eu conheço. Me deram uma de presente que eu não compraria nunca. Porque eu ganhei, né? Eu, de vez em quando, ando na praia e fico com medo dos outros me roubar. Dá quase para comprar um carrinho velho. Mas me deram de presente. Mas eu mesmo trouxe uma lá de Brasília para um irmão. Comprou uma, que dá para comprar um carro. Então é assim, gosto, né? Eu andei tanto de bicicleta na minha vida, quando eu era criança. Eu morava num bairro lá em Goiânia que chama Palmito. E do Palmito até o centro da cidade são 6 quilômetros. Eu tinha que ir 6 quilômetros de manhã, 6 para voltar para almoçar, são 12, 6 depois para voltar para trabalhar, 18, 6 voltar à tarde, 24, fora o que tinha que rodar durante o dia. E o dia que eu saí daquele emprego e larguei aquela bicicleta, eu disse, se Deus quiser, não ando de bicicleta mais nunca. O tanto que eu andei de bicicleta na minha vida, pois, depois de velho, comecei a andar de novo. Me deram de presente, eu disse, vamos ver se eu ainda sei. Ainda sei ainda, dei umas voltinhas por aí. De vez em quando eu dou. Mas engraçado hoje que um dia desse eu fiz 40 quilômetros de bicicleta.
num dia. Mas ainda estou bom ainda, o velho está bom. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, colocaram uma pranchona, uma prancha enorme de madeira. E os ciclistas tinham que passar ali. E eles pegaram jovens, bem treinados, pessoas habilidosas de toda maneira, mas começavam, quando chegava lá pelo meio, pá, caía. Não ia até o final. Outro caía. E quando já não tinha mais ninguém, no final da competição, chegou um velho, uma bicicleta velha, toda amarrada de arame. Falei amarrado de arame, eu lembro do Marquinho, viu, irmã Marli? Tinha uns carros que o Marquinho andava aqui, nós fomos fazer a reforma no carro, até palito de pirulito tinha amarrado, né? Amarrou um palito de pirulito no cabo, irmã Maria, no cabo do acelerador do carro, botou um palito de pirulito, atravessou lá. O camarada, eu chamava ele de pai da gambiarra, eu nunca vi daquele. Mas a bicicleta, diz que a bicicleta velha, amarrada de arame, e o velhinho disse: ei, eu posso tentar? Disse: claro, pode. E ele subiu na bicicleta, e aí entrou em cima da prancha e começa a bicicleta rearranjando, e lá vai. E a turma jovem que tinha caído começaram a fazer uma torcida contra o velho. Vai cair, vai cair. Aquela festa, e o velhinho, mais uma pedalada, e mais outra, e vai, mais uma, e a turma agora ele cai, e fazendo aquela pressão, aquela guerra psicológica. E o velho terminou do outro lado. Saiu aplaudido do outro lado. Aí foram entrevistá-lo. Disseram: como é que nós, bem treinados, jovens, com bicicletas boas, não pudemos chegar? Como é que o senhor conseguiu? Ele disse: eu vi vocês andando. E eu vi que quando vocês começavam, vocês só caíam porque estavam olhando a prancha. Quando eu comecei, eu coloquei meus olhos no final da prancha. Lá no final. Não fiquei olhando aqui. E todo aquele que tem um olhar apenas aqui na sua frente, vai ficar temeroso. O que vai acontecer? Como é que vai ser? Levanta os seus olhos lá. Eu não quero saber o que vai ser amanhã. Eu não quero saber o que vai ser a semana que vem. Eu quero saber que o meu final é na Nova Jerusalém. Eu vou terminar e vou terminar bem. Mas põe os seus olhos, ó, comece a olhar aqui para você ver, fica fixa aqui, ó, o que vai ser, o que eu vou comer amanhã? Eu sei. E como é que vai ser meu filho amanhã? Eu sei. Por que você não põe ele lá na mão do Senhor? Hein? Por que você não olha o final do caminho? Mas é uma tensão. Eu não sei, me chamaram no telefone ontem perguntando: pastor, é verdade que estresse não é doença? Eu disse: é verdade, estresse não é doença não. Mas eu sei que estresse é que provoca todas as doenças. Sabe, a maioria delas vem de uma tensão nervosa. E Jesus nos chamou a atenção a isso. Não andeis ociosos pelo dia de amanhã, pelo que comereis, ou pelo que vestireis, ou pelo... Foi assim? Disse: você quer olhar os passarinhos? Olha os passarinhos, eles não plantam, não colhem, e o Pai os alimenta. Eu pergunto aqui, devolvendo a pergunta de Jesus: quem é que vale mais, os passarinhos ou você? Eu não ouvi, tem muita gente que ficou com a boca fechada. Quem vale mais, os pássaros ou você? Se Deus cuida dos pássaros, não vai cuidar de você, não? Então por que esta pressão? Por que essa ansiedade? Por que esta insegurança? Você vai cair, você vai adoecer, você vai morrer. E eu vou citar o que Jesus falou:
Me mostre qual é a sua preocupação que aumenta um côvado a sua estatura. Diga aí, eu sou baixinho, mas eu estou preocupado porque eu quero crescer. Vai crescer? Não vai. Você pode fazer força, mas você sabe o que te faz crescer? Ter uma boa alimentação, deitar descansado, dormir bem. Irmão Francisco, você viu o Jean crescer? Eu estava engraçado. Agora mesmo o Jean chegou perto do irmão Francisco, eu falei, benção, pai. Botou o pai debaixo do braço assim. Sabe o que me veio na mente na hora? O irmão Francisco, que é meu diácono assistente lá na outra igreja, às vezes que eu ia levar ele em casa, eu chegava, descia da caminhonete com o Jean, a Jéssica, e daqui um pouco o Jean dormindo. Pai, me leva. Não, e o irmão Francisco botava ele no chão. Não, pai, daqui um pouco vai aquele marmanjão lá no pescoço do irmão Francisco, pegava ele lá, botava o bezerrão no pescoço e descia aquela ruazinha da casa dela e ia embora com o Jean no pescoço. Agora o Jean botou debaixo do braço ali assim. Ninguém vê ninguém crescendo, você não se viu crescendo, você sabe que você chegou à estatura que você fez, não é porque você fez muita força, vou pendurar nesse pau aqui para ver se eu fico maior. Não vai resolver nada. Sua força não vai nada. Eu gosto do Salmo que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão será levantar de madrugada, comer pão de dores. Ai, 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 eu vou ter que economizar e vou segurar e não vou saltar, porque senão eu vou ficar pobre. Vai ficar do mesmo jeito. Louvado seja Deus. Amém. Nós não podemos ter nossa visão aqui, ou você vai cair, ou você vai adoecer, ou você vai morrer. A coisa a fazer é, primeiro, quer saber o que seu filho vai ser amanhã? A primeira coisa que se deve fazer, e é o que muita gente não faz, é pegar aquele filho e entregar para Deus. Eu vou dedicar meu filho ao Senhor, amém? Bom, dedicou a Deus, o que é a próxima coisa? Agora no meu dia a dia eu vou ensinar ele o caminho do Senhor. Você pode ter certeza que não vai dar nunca errado. Você quer ser bem sucedido? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele... Eu não ouvi. E Ele fará alguma coisa ou fará tudo? Pronto. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto. Não adianta viver com uma visão curta. Quem tem uma visão curta vai fracassar. Vamos olhar para o final da estrada. Vamos colocar a visão em algo. Você tem que olhar em algo. Então agora vamos voltar ao nosso assunto. Nosso assunto foi assim: qual é o modelo da igreja verdadeira? Eu vou ter que olhar. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém. A igreja verdadeira é o catolicismo? Não, espera aí. Espera aí. Mas deixa eu olhar o catolicismo aqui. O catolicismo começou mudando as formas da Bíblia. O catolicismo começou a perseguir aqueles que não concordavam com suas ideias. O catolicismo roubou, matou. No catolicismo, seus papas transformaram os palácios papais em prostíbulos. No catolicismo, os frades e os padres e as freiras proibidas de se casarem se tornaram promíscuos, de homossexuais a pedófilos e toda sorte de coisas nojentas. O catolicismo comercializou a fé, vendendo indulgência, cobrando para tirar as pessoas do purgatório. Foi por causa do catolicismo que se entraram os velhos conceitos do paganismo, das religiões pagãs,
lá atrás, foi por causa dele. Se hoje temos santos intercessores, como Santa Luzia vai cuidar dos olhos, São Cristóvão vai cuidar dos motoristas, que mais o quê? São João, Santo Antônio vai cuidar do casamento, e sei não sei o quê. Você sabe de onde veio isso? Tudo isto veio do paganismo. Se morria uma pessoa da sua família, automaticamente eles faziam aquele ancestral da sua família um intercessor da família. Então daqui um pouquinho começaram a fazer seres humanos intercessores por seres humanos. E a Bíblia claramente diz que ninguém pode fazer intercessão senão Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e o homem. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é Antônio, não é Cristóvão, não é ninguém. Chama-se Senhor Jesus Cristo. Então vamos colocar os olhos aqui. Bom, isso aqui eu já tirei. Aí você pega o protestantismo. O protestantismo nós vamos olhá-lo aqui hoje à noite também. Será que este é o padrão da verdadeira igreja? Como é que ele começou? Começou com Lutero. Aí você pega o Lutero, que daqui um pouquinho, por causa de política, eu vou falar, exclua da sua agenda esta palavra, política. Política lá de fora já está dizendo que é um puxa para lá e outro puxa para cá. É uma briga de ideias, e que vai muito além de briga de ideias, uma briga de interesses, uma briga pelo poder, uma briga por defender uma tese. Eu não vim aqui defender uma ideia, nem defender o poder, nem defender uma tese. Eu estou aqui procurando com você olhar para o final, olhar para alguma coisa onde nós podemos colocar nossa visão fixa. Mas a política, porque os papas dominavam as nações através do poder, porque eles diziam, olha, nós somos representantes de Deus aqui, se nós, olha, que fizer qualquer coisa contra nós, vocês estão perdidos. Nós mudamos o quadro. E era assim que eles faziam. Eles tinham poder sobre a terra, sobre o céu e sobre o purgatório. Isso é mentira. E quando se pegava uma pessoa, e quando se pega uma pessoa para fazer intercessão por outra pessoa, deixa eu voltar aqui no catolicismo um pouquinho, você já tem um quadro que eu vou arriscar ele também aqui, que se chama espiritismo. Quem quer na intercessão de quem morreu é espírita. A Igreja Católica é a maior igreja espírita do mundo. Ela faz dos homens que morreram, ontem mesmo, aquela senhora que morreu na Índia, que foi uma mulher que trabalhou tanto pelos pobres, pelos leprosos. Esse Papa, anteontem, essa semana, foi transformada em santa. Agora ela está intercedendo pelos humanos. E as pessoas vão buscar a ela, pedir intercessão dela. Isto é espiritismo. Nós não oramos a santos nem a humanos que morreram. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos falar diretamente com Deus. Quer ver se pode ou não pode? Feche os seus olhos aí e diga, Senhor Deus, eu estou pedindo a tua ajuda hoje à noite. Peça com fé. Você não precisa recorrer a outro meio. Como aquele soldado que estava morrendo e o capitão chegou e disse, você já rezou uma Ave Maria? Ele disse, não senhor, eu não falei com a secretária. Eu falei foi com o chefe direto. Não quero falar com o secretário, nem com Maria, nem com João, nem com Pedro. Quero falar com Deus. É melhor falar com Deus? E tem mais uma coisa, não precisa de fila não. Tem fila de espera não, você fala com ele na hora. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais uma coisa, o socorro vem também na hora.
Quando você pede por misericórdia. Agora, quando você acha que você não tem compromisso nenhum e quer dar ordem para ele, ele fala, não tem nada com você, nem você comigo. Não tem que fazer nada, eu não sou moleque de recado. Mas qualquer pessoa que se humilhar e pedir misericórdia para Deus, eu tenho certeza que Deus está pronto para te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. Então o protestantismo começou assim, Lutero se levantou e daqui um pouquinho ele queria medir força com a Igreja Católica. Porque na verdade ele não queria deixar de ser católico, ele estava acostumado no poder. Mas aí ele se junta com o Henrique VIII da Inglaterra e vai medir força para não pagar a Igreja Católica, e daí um pouquinho levantou-se uma outra facção chamada protestantes. Não é para lá que nós estamos olhando. Eu quero dizer para você que eu não estou aqui, mas eu nem me importo com isso. Eu não vim a João Pessoa, eu não estou aqui nesta região pregando ou nas regiões por onde prego, competindo com ninguém, eu não quero lá saber. Eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer, eu botei os meus olhos num lugar. E eu vou dizer para você que o que me fez colocar os olhos num lugar foi um profeta. A visão que eu tenho hoje de Bíblia, que é vinda de um profeta, que me levou a botar os olhos num padrão. Aqui o padrão. Aqui, ó. Se o irmão Brana viesse fazendo a gente olhar para outra coisa, eu diria para você, é falso. Mas a coisa que ele bateu insistentemente foi isso. Não saia da palavra, permaneça com a palavra, fique com a palavra, não interprete a palavra, não aplique mal a palavra, não desloque a palavra. Ela é como ela é. Amém? É assim. Então a visão tem que estar fixada aqui, olhando aqui. É por isso que nós não temos uma outra alternativa. Se eu olhar para uma igreja e para o protestantismo, eu estou falando dele, ele começou assim, fazendo política, e hoje vive de política. Já se tornou palco de política. Engraçado. Teve um homem rico aqui do estado, bilionário, me escreveu e me telefonou. Disse, Deus mandou eu pagar a sua campanha eleitoral para deputado. Deus falou comigo que eu tenho que custear suas despesas para o senhor ser deputado. Porque um homem pregando as coisas que o senhor está pregando precisa de um poder político para defendê-lo. Eu falei, esse Deus seu enganou. Mandou você falar com a pessoa errada. Eu não tenho nada com política, não gosto de política, não preciso do poder político para me defender. Eu estou precisando é de Deus, unicamente. Mas o senhor não viu aí a Universal, não viu a fulano de tal, olha lá que eles têm deputado, tem não sei o quê. Deus me mandou pagar todas as despesas, te dar o dinheiro para o senhor. Eu disse, o seu Deus está errado. O seu Deus não é o meu, não. Mas o senhor bateu na porta errada. E você vê que a igreja, além de tentar, agora há pouco mesmo, esse ministro das Relações Exteriores que entrou aí, mandou caçar o passaporte de diplomata. Passaporte diplomático de um pastor evangélico. O que pastor evangélico tem com diplomacia de país? Mentira, só porque político é parente de político. Político vai lá e consegue para um pastor me dar um passaporte de diplomata. Hein? Essa conversa mole. Mandou caçar. E fez bem. Então você para olhar para você ver que na verdade é isso. Olha, outro dia eu vi num programa aqui de João Pessoa, estava o pastor e o arcebispo discutindo política, falando o que é que você acha do Ricardo, o que é que você acha do Cássio, o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo, do governador. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com política. Disse domingo e volto a repetir aqui no culto da ceia, eu disse, olha,
Eu não tenho nada a ver se pegaram Dilma, se mudaram Dilma, se botaram o Temer, se não tiraram o Temer. Para mim não vale nada. Não muda nada. Quando eu nasci não era Dilma que governava, e nem era o Lula, nem era... E Deus me sustentou desde o meu nascimento e vai sustentar você. E os nossos olhos não estão em governo humano. Nós estamos olhando para um governo que vai vir sobre a terra. Todos esses que se levantarem vão levantar e cair. Levanta-se um presidente, levanta-se um partido para fazer política, mas o rei Jesus Cristo não fará política. Ele estabelecerá seu reino sobre a terra e será um reinado de justiça. Não é de corruptos, é de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebi ontem um WhatsApp aí de gente falando: hoje é 7 de setembro, vamos orar para que hoje a segurança está acabada. Aí o outro diz assim: não, hoje a educação não presta no país, hoje a saúde não presta, hoje não sei o que o governo. Vamos orar para Deus sarar a nossa terra. E eu lembrei do profeta. Irmão Brana diz: eu nem oro mais pela América. Eu lembrei do irmão Brana que diz: não há mais penicilina que possa controlar esta situação. Precisa se espremer este carnegão. E aí ele diz assim: e este mundo vai ser revirado. Deus vai explodir, vai queimar, esta terra vai matar seus germes, vai destruir estas estruturas feitas pelo homem para estabelecer o seu reino aqui na terra. E vermes, germes e bactérias vão surgir, inclusive as religiões vão desaparecer, vão sumir tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos voltar à nossa vida. Em que estamos olhando? O que é que temos que colocar os nossos olhos em que para poder, não cair? Não cair. Se você olhar para baixo, você cai. Põe o olho lá na frente. Tira os olhos destas coisinhas laterais. Não tenha medo de nada. Ei, eu vou desafiar você aqui hoje à noite assim, não tenha medo de seguir o padrão da Bíblia. Então eu volto lá atrás. O padrão da Bíblia não te faz estar estressado nem ansioso. Entendeu? O padrão da Bíblia não te faz fazer política. O padrão da Bíblia não te faz ser sujo, imoral, injusto. O padrão da Bíblia te coloca olhando assim, primeiro, escuta, para onde é que você vai? Se for para o inferno, vai de qualquer jeito. Vai com as nádegas de fora, vai pintado, vai roubando, vai mentindo, vai sendo hipócrita, mas eu te amo, e falando dos outros. Põe os seus olhos, para onde você vai? Olha lá na cidade que está na frente. Olha lá. E nesta cidade não entra nada que contamina. Mas pastor, e aqui? Eu não quero olhar para o lado não. Se você olhar, você cai. Se você olhar, você cai. Mas fulano vive assim, ciclano vive assim, lá não sei o que, acontece assim, faz assim. Eu não quero olhar nada, eu quero olhar lá. Lá. Tem alguém que tem coragem de dizer: mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que transformará os nossos corpos mortais para sermos como Ele. Esta é a minha visão. Esta é a minha visão. Mas eu volto aqui. Qual é a igreja que você tem como padrão? Inclusive, eu vou dizer para você, se você pegar o tabernáculo da fé, ou que seja lá o que for, e botar como padrão, você vai fracassar.
Porque quando se fala em igreja, se tem uma impressão de que tudo que acontece aqui, não é, é a igreja. Preste atenção, isso não é verdade. Onde se reunir um grupo de pessoas, sempre haverá 3 classes de crentes. Haverá o verdadeiro, haverá o hipócrita, e haverá aquele que não é de nada, que nem para ser chamado de falso ele presta. Ele é a falsificação do falso. O irmão Branco chamou ele de manufaturado. Esse é o primeiro que vai. É aquele que qualquer coisinha já foi embora, já mostrou que não é. Não é de nada. Mas tem um outro, sabe, que fica. Na Bíblia ele é representado por Judas. É manso. Ô camaradinha manso. Tem a orelha grande. Fica assim, ó. Deixa eu ver onde é que ele vai errar. Onde é que ele vai falhar. Ele não vem para o culto para adorar, nem para pegar as coisas boas. Estão procurando, no meio de milhões de palavras que saem num culto, ele quer procurar uma errada. Onde foi que ele falou que não está certo? Ele está procurando aquilo, sabe? E o mais interessante é que ainda existe aqui num ambiente desse assim, coisas que se fala aqui, mas antes de chegar no seu ouvido, o diabo ainda faz uma interpretação para chegar lá na sua cabeça torcido. Foi isso que o irmão Branco disse muitas vezes: não me tome pelo que eu estou falando, mas pelo que eu estou querendo dizer. Então, olhemos, não é o tabernáculo. Não. Nós não respondemos pelas práticas das vidas das pessoas e como elas agem. Há uma coisa que eu posso garantir. E isso é bom, irmão Francisco. Bom para você parar aqui assim, ó. Quando você lê na sua casa, chegar na sua casa, pegar o capítulo 20 do livro de Atos. Aí você pega Paulo, para você ver que padrão nós temos. Viu, irmão Luciano? Pega lá. Qual é o capítulo que eu falei? Daqui 7 capítulos. Paulo chega lá. Nós estamos estudando Atos. Paulo reúne todos os anciãos. Diz assim, ó: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí você olha, preste atenção aqui. O que eu tenho da igreja padrão? Eu tenho a mesma fé em um só Deus. Eu tenho o mesmo batismo. Se for verdade, você vai dizendo amém. Amém. Aí eu tenho a mesma ceia. Amém. É verdade isso? Amém. Eu tenho lava-pés. Amém. Eu tenho o mesmo ensinamento sobre vestir. Amém. Eu tenho o mesmo ensinamento sobre como criar filhos. Amém. Sobre como ser patrão. Amém. Como ser empregado. Amém. Como ser marido. Amém. Como ser mulher. Eu tenho o mesmo ensinamento como manter a minha língua, os meus olhos, os meus membros. Qual é o padrão? Então pare aqui para você ver. Nós temos acumulado ao longo dos anos muitos desses ensinamentos da Bíblia que fazem parte da nossa estrutura, da nossa vida. Estas coisas foram agregadas a nós: batismo, ceia, crença, vestir, maneira de ser, de tratar, de falar, de viver, de agir. Estas coisas da Bíblia, Paulo disse assim: então eu estou livre do vosso sangue, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele tinha montado a estrutura, o padrão estava ali. Nós entendemos sobre dons espirituais, nós entendemos sobre ministérios, nós entendemos sobre pastores, entendemos sobre diáconos, entendemos estas coisas, e isto faz parte desta igreja. Faz parte da minha vida. Por que eu respeito? Por que eu sou respeitado? Por que eu não falo? Por que eu vivo? Parece que nós não estamos olhando. Põe os seus olhos na Bíblia, lá na frente. É o padrão, e comece a passar. Como foi que a igreja nasceu? Nasceu assim, no dia de Pentecostes. O que ela pregou
pregou que Cristo havia ressuscitado dos mortos e morrido pelos nossos pecados. Você crê nisto? Vire a página para frente. Daqui um pouquinho você pega, e no dia de Pentecostes veio sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para guiar na verdade. Olha, se você está sendo conduzido pela verdade, dê mais uma pedalada hoje à noite. Vai vendo, aí você vai passando, e aí você dá um passo, e lá nesta igreja, Jesus Cristo mostrou que estava lá, porque curava os enfermos. Há alguém aqui que já foi curado aqui? Então passe para frente, estas coisas estão sendo agregadas à sua vida. Veja que nós temos aqui o mesmo que está na Bíblia. Temos ou não? As mesmas coisas que Paulo daqui um pouquinho vai dizer assim: olha, eu não estou devendo nada para vocês. Aí você vira um pouquinho a página. Eu quero que você olhe o padrão, é o mesmo. Daqui um pouquinho, olha, escuta aqui. Nós somos chamados de verdadeiros aqui na cidade, não somos? Hereges, seitas, falsos, somos ou não somos? Mas é assim que a igreja foi chamada. Então eu estou na reta certa. Eu estou seguindo o rumo certo aqui, ó. Isso está aqui hoje à noite. Vocês estão me entendendo, irmãos? Olhe para frente. Aí você continua caminhando assim. Tem irmãos. Eu vou citar a Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Gálatas 4,14. Paulo disse: e não me recusastes naquilo que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Há irmãos que quando eu vou a um lugar, eles me recebem como se fosse o próprio Jesus que está chegando. Sabe o carinho, o respeito que se teria por Jesus? É a maneira como eles me tratam. Aí Paulo disse: eu bem sei que se possível fosse, vocês arrancariam os próprios olhos e nos daria. Eu sei que tem gente que faz isso. Mas tem gente que, se fosse assim, se esse excomungado precisar de uma gota d'água, ele vai morrer de sede comigo. Vai escapar. Preste, dê uma olhada. Aí você vira a Bíblia. Aí aparece lá, porque nós estamos lendo, passamos a semana passada aqui sobre um homem de bem chamado Barnabé. Aí você pega a Bíblia, no Atos capítulo 4, o Barnabé tinha esse coração, parece que arrancava os olhos, pegou uma fazenda, vendeu e deu para os apóstolos. Será que ele tinha dificuldade de entregar o dízimo? Estava pronto para dar. Eu fui ontem, eu cheguei de Maceió essa noite. É uma viagem. 750 quilômetros eu dirigi ontem, para ir em Maceió, voltar, pregar. Cheguei aqui quase 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Cheguei em João Pessoa. Mas por que eu cheguei tão tarde? Podia ter chegado bem mais cedo, o culto terminou mais cedo. É que um irmão que fabrica móveis lá em Maceió, eu não sei, mas eu não sei porque resolveu... E fez uma mesa de madeira, uma prancha de madeira, assim, uma mesa. Não, mas essa aqui, olha, foi lá na minha loja, não sei quantas pessoas compraram essa mesa com esses bancos aqui, mas eu já disse assim: Deus me perdoe, disse, não, está vendida. Deus me perdoe porque eu não vendi, porque eu dei. Estava no meu coração, isso é do Senhor, o Senhor vai ter que levar isso. E eu botei isso no carro, um peso enorme, eu tive que vir devagarzinho, vim bem mais devagar para chegar aqui. Aí eu paro e fico pensando assim, sabe? Eu estou dando um testemunho para vocês.
Irmão, parou, novato, batizamos agora, na época do encontro aqui, ó. Batizou e falou, sabe de uma coisa, pastor? Sabe que eu tenho dificuldade de dar dízimo? Falou assim. Falou para o irmão Severino, tenho dificuldade de dar dízimo, eu vou dar 10% disso aqui. Eu vou dar isso aqui logo. Eu vou dar tanto aqui. 10% eu vou dar, é muito mais. Eu estou só te dando um exemplo. Mas tem gente, não, você vai me fazer uma falta. Espera aí. Aí você, para um pouquinho. Isso precisa estar dentro de nós. Isso precisa estar dentro de nós. Você tem, olha, por favor, não me interprete mal. Não me interprete mal. Tome pelo que eu estou querendo dizer. Se qualquer pessoa tem dificuldade em entregar a Deus o seu dízimo, não entregue, por favor. Guarde ele para você. Você vai precisar dele lá na frente. Não entregue com o seu coração pesaroso, sabe? Uma luta, porque não. Faça isso não. Não escreva uma história falsa na sua vida, não. Eu sou dizimista, não é. Quem é de coração. Me entenda. Eu estou passando com você aqui, por esse quadro aqui hoje à noite, mas aí você vira a página, aí você encontra um Ananias e Safira, um desonesto, um que tem coragem de mentir, e não se mente apenas dizendo assim, ontem eu estava em Brasília, não, quem estava em Brasília é irmão Francisco, mas eu vou dizer que eu estava em Brasília lá, porque aí o pessoal vai, não é só isso não. Se mente, às vezes você vai sorrir depois que você falou mal. Se mente quando você não é fiel e depois você diz que é fiel. Se mente com uma ação que você apresenta diante das pessoas como uma pessoa de bem, uma pessoa correta, e você é incorreto. Isso é mentira. Isso tudo é mentira na vida. Nós não queremos viver de mentira, não. Viva a sua realidade. A Bíblia diz, o sujo seja mais sujo, mas o limpo seja limpo. Não queira nada mentiroso da sua vida, não. Viveu dentro da igreja com cara de santo, dizendo, Senhor, eu te louvo. E lá fora, e em casa, e no trabalho, viveu uma vida imunda. Este é o quadro daqueles que morrem espiritualmente. Põe a sua visão. Olhe para dentro da Bíblia. A gente vai assimilando, sabe? De que igreja eu faço parte? Da política, da falsa, hein? Daquela que está olhando o presente. Vai cair tudo. Olha a igreja que você faz parte aqui hoje à noite. Vai olhando. Comece a olhar a sua vida e olhar a Bíblia. Comece a olhar a sua vida e olhar a Bíblia. Você, não, eu creio em Jesus. Não, minha fé é no único com Deus. Não, batizado eu sou em nome de Jesus. Não, cura eu acredito. Olha aqui que eu acredito aqui. Na fidelidade, na comunhão com os irmãos, eu também tenho. Vai olhando aí se a sua vida vai agregando esses valores. Esses são os ensinamentos de Paulo. Esses são os meus ensinamentos. Isso foi o que o irmão Branham veio nos mostrar. E o padrão da igreja está nisso. Olha, aí daí você vai passando. Perseguidos somos. Mas irmão, por favor. Eu ainda fisicamente, sabe, eu não vi ainda um Ananias e Safira cair morto aqui dentro. Mas o profeta disse que os dias de Ananias e Safira estão para se repetir. É uma coisa triste. É uma coisa triste. Então eu volto aqui assim, aqueles que têm predisposição para dar, mas há aqueles que têm predisposição para roubar também. Roubar, meter a mão em até coisas sagradas. É horrível, mas é a verdade. Engraçado.
não é? É tão estranho, parece que o mundo é tão estranho. Você vai constituir uma satisfação jurídica da igreja. Aí diz assim, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Será que é só por causa da falta? Não é para um ficar vigiando o outro? Que coisa feia. Veja a condição da nação. Não, um está esperando o outro cair para poder entrar. Horrível, todas essas coisas. Mas eu estou falando, só te dando um exemplo aqui. Será que não tem que haver um coração só aqui, não? Seja presidente, seja secretário, seja tesoureiro, será que nós trabalhamos de maneira diferente? Seja diácono, seja membro, seja o que for, era o coração da multidão dos que criam. Um só. Não importa o que eu estou fazendo, se eu estou no púlpito ou se eu estou assentado. Quando você tem um time de futebol jogando, quem é que faz o gol? É o centroavante, sei lá. Quem faz o gol é quem está com a bola na frente do gol. Não adianta quem está lá, sei lá, se o goleiro saiu do gol e está lá na frente do outro gol lá e dizer, ei, eu vou pegar a bola, passar para o centroavante para fazer. Não, é quem está com a bola no pé que faz o gol. Não faça não, porque quem é o centroavante sou eu que tenho que marcar. Não existe isso. Mas alguém querendo fazer, alguém querendo tomar, alguém querendo ser. É tão bonito ver as coisas caminhar como a igreja no primeiro século. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que gostaria de fazer parte da Bíblia aqui hoje à noite? Bíblia agregada à minha vida. Diga aí, Bíblia agregada à minha vida. A minha vida é dirigida pela Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você, presta atenção, irmão Francisco. Presta atenção na sua Bíblia. Aí a igreja, os apóstolos estavam em Jerusalém. Aí o Filipe se desloca para Samaria. Ô Filipe, você não pode não, porque você é evangelista. Você é diácono. Ora, nós estamos precisando de diáconos cheios do Espírito Santo. O que nós não queremos aqui é diáconos problemáticos. O que precisamos aqui é de gente cheia do Espírito Santo. Agora, pergunto, diáconos da igreja de João Pessoa, ou de Passira, seja lá de onde estiver, ou de Maceió, onde é que estão me ouvindo, escuta, tem alguém querendo ser um mau testemunho aqui? Ou quantos diáconos temos aqui hoje à noite que gostaria de dizer assim, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo e de fé? Cadê os diáconos? Morreu tudo. Tem alguém que tem coragem de abrir a boca aí, diáconos, para dizer? Agora a igreja também não quer diáconos cheios do Espírito Santo e de fé? Nós queremos isso. O que nós queremos é isso, é membros cheios do Espírito Santo de fé, diáconos cheios do Espírito Santo de fé, tesoureiros cheios do Espírito Santo de fé, pastores cheios do Espírito Santo de fé, auxiliares cheios do Espírito Santo de fé. Isso é o que nós estamos olhando aqui hoje à noite. Amém? Amém? Nós também não queremos ser cheios do Espírito Santo de fé? Para mal testemunhos, não. Aí vai. Ô Filipe, você, assim que fizeram com Davi. Fizeram desse jeito com Davi. Davi chegou lá, o Golias estava lá desafiando. Cadê um homem para vir lutar comigo? E os camaradas tudo batendo o joelho lá. Cadê o Saul tremendo? Cadê os generais do exército de Israel? Cada um tremia.
E o Davi chegou, o molequinho, com a marmita de bolo e de queijo, para levar para os irmãos dele que estavam na batalha. E disse: o que é que esse incircunciso está fazendo aí? Está desafiando o exército de Deus, viu? Ele disse: este incircunciso aí, disse: eu vou lutar com ele. Aí o irmão dele falou assim: você não vai não, você não é rei, você não é guerreiro, você não é pastor, você não é pregador. Eu acho que todos nós aqui precisamos de estar prontos para qualquer hora que Deus precisar de nós, na frente da batalha, nós podemos enfrentar o diabo. Nós não estamos derrotados, não. Eu tenho brigado, tenho insistido, tenho falado, está aqui no púlpito por anos. Primeiro socorro da sua casa não é o médico, é você. Primeiro socorro da sua casa, né? Vou pegar o telefone, vou ligar para o pastor. Não, é você. Pare, ore, ponha seu joelho no chão. Tem um filho doente, põe a mão nele. Tem um problema em casa, tranque no quarto. O diabo está sujeito, ele está sujeito a recuar pelas suas orações. A bola está no seu pé para você fazer o gol. É para você dizer: sai do meu caminho, Satanás. Mas está despreparado. Passou o dia brigando, encrencando com o padrão errado. Aí depois não tem mais autoridade para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Prestem atenção. Então esta é a oportunidade, é o momento, sabe? Aí conceitos e preconceitos vão caindo. Agora, não se pode nunca barrar o sobrenatural. Deus continua no governo de sua igreja. Estamos olhando aqui no culto de terça-feira. Vimos o ministério dos anjos entrando, abrindo portas, soltando cadeias, sabe? Nós vimos a autonomia do Espírito que faz a volta, mas termina aqui, levando o povo para a palavra. Pega um Pedro e leva lá na casa de Cornélio, mas o Pedro vai levar o povo e dá a volta com o Pedro até chegar aqui no objetivo da palavra. Qual é o objetivo? Levar as pessoas a reconhecer que Jesus é o Cristo e que precisam de serem batizadas. E esta é a maior verdade que existe. Quem tem o Espírito Santo não rejeita ser batizado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou dizendo para você o que é religião, então. Mas vou terminar aqui. Então, assim, ontem à noite, eu estive em Maceió. Ontem à noite, o irmão João Azevedo esteve lá em Monteiro, fazendo culto com os irmãos. Ontem, o irmão Francisco estava em Brasília, hoje ele já está aqui. Ontem ele esteve em Brasília, não, ele esteve em Goiás, 145 quilômetros, eu acho. 180 quilômetros depois de Brasília, lá numa cidade do estado de Goiás, chamada Dois Irmãos. Evangelizaram casa por casa. Sabe? E eu estou fazendo questão. Segunda-feira, o irmão Francisco esteve aqui com um grupo de irmãos aqui. Quantos estiveram aí no Mataraca? Aí, ó? Muita gente aqui, por lá no culto. Irmão Francisco. E eu estou fazendo questão de colocá-lo na frente desse trabalho. Porque precisa aprender o que é evangelismo, o que é lidar com pessoas no corpo a corpo. Irmão João está lá também do mesmo jeito fazendo esse trabalho lá. Sabe? É assim, irmã Marli, que a senhora se lembra de quando eu fui lá, sabe, de corpo a corpo, falar com aqueles irmãos, com a senhora, com seus irmãos lá naquela igrejinha lá. É assim. O que nós estamos precisando é desse povo, sabe, que tenha coragem e que tenha uma disposição para fazer. E daqui um pouquinho, o que não se pode ter e o que não se vai ter é isto. Isto são poucos. Isto são poucos. O irmão Francisco
foi da nossa confiança. Desde o princípio começou ensinando as eras aqui, ele, pastor Antônio. Depois veio e ganhou a confiança do púlpito. Tem viajado, tem se comportado de maneira exemplar atrás de mim. Nunca tentou, sabe, passar na frente, é um exemplo para outro. Mas falta este lado de conhecer como é que se começa a trabalhar com famílias, com pessoas, com individualidade. Lá eu disse, tá bom, é o irmão Francisco que vai. Ele, mas não vai, o irmão Marcos não deixa, você quer, é você que precisa dizer, deixa o Marcos dar Natal, deixa a hora dele lá. Calma, cada um tem seu momento. Então eu vou terminar a minha parte aqui agora, dizendo assim, quando você me viu ler na Bíblia hoje, assim, ó, preste atenção se nós estamos olhando aqui para a igreja primitiva. E na igreja que estava em Antioquia, que eu vou chamá-la de João Pessoa, havia alguém, profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ponto. Paro aqui. Não é assim que se pratica hoje. Ei, você é um moço inteligente. Ei, vou botar você no seminário para você aprender meia dúzia de besteira lá. E depois eu te dou um diploma e você é pastor. Pastor de quê? Pastor de quê? De bode, de jumento, de vaca, de cavalo. Pastor é aquele que sabe, olha, vê lá como é que a ovelha nasce, sabe curar ferida, sabe tirar carrapicho, sabe carregar um cajado também para a hora que ela teimar também, então umas bordoadas também. E você pensa que eu às vezes falo duro aqui do púlpito, se você desce a escada e vem no meu escritório, eu estou com o coração tão quebrantado, tão mole, mas o pastor é diferente. Quando você fala com ele aqui no púlpito, ele parece um leão, lá dentro ele vai falar, o irmão falou para ele, você conhece ele? Não, mas ele fala baixo. Você chegou, conversou com ele no escritório, ele fala tão baixo que às vezes a gente fica, repete aí como é que é. Tem todos os lados. O que nós precisamos, igreja de João Pessoa, igrejas que estão me escutando, me assistindo. Estamos num tempo, numa oportunidade de recomeço. Se já fizemos algo errado, está na hora de botar para fazer certo. Está na hora de jejuarmos e orarmos para Deus levantar verdadeiros pregadores. Pregadores levantados debaixo de jejum e oração não darão problemas. O irmão Francisco vai terminar o culto contando para nós a experiência de ter estado aqui no sítio e lá em Brasília ontem. Vamos recebê-lo no nome do Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Agradecer a Deus por ter retornado em paz, né? Por ter tido bons momentos ali em Brasília. Começando na segunda-feira, nós fomos lá num sítio aqui, chamado Sítio Uruba, no município de Mataraca, a 100 quilômetros daqui de João Pessoa. E foi muito gratificante estar ali com aqueles irmãos, né? Isso, né, irmão Gilberto? Irmão Gilberto e o irmão Zé Genuíno foram na frente, o irmão Berg. Eu não sabia que vocês tinham ido na frente, foram na caminhonete e foram duas vans depois, né? Irmão Luciano, um monte de irmãos. E foi muito gostoso, foi muito agradável. E eu acho que o diabo gostaria de acabar com essas coisas, né? É deixar pregadores só de escritório, mas quando você tem contato com as pessoas, você vê quão bom Deus é para conosco, né?
Então fomos lá e para mim foi uma surpresa ter que ir na terça-feira em Brasília, porque o pastor Serra tinha vindo há poucos dias de lá. Você vai ter que ir lá em Brasília. Então na terça-feira eu saí, encontrei com um grupo de irmãos, o avião atrasou um pouco aqui. Quando eu cheguei na igreja, estava na hora do pastor César entrar, pregou a mensagem, né? Ministério dos Anjos, que para mim foi uma coisa muito boa. Nós tínhamos reunidos lá na igreja e na quarta-feira nós fomos numa cidadezinha chamada Dois Irmãos, a 180 quilômetros de Brasília. Nós juntamos, era o feriado, e nós juntamos os irmãos de Brasília, as irmãs, e nós fazemos culto numa fazenda, e essa cidade fica a uns 20 quilômetros, 23 quilômetros de lá. E então os irmãos, tem uma filha da irmã que mora nessa cidade, né? A irmã Vânia e o irmão Oswaldo. Então, o que nós fizemos? Juntamos as pessoas do sítio e foram todos para lá. Irmã Eva e os filhos. Então, nós chegamos lá e foi muito bom. Eu confesso que eu nunca participei de um evangelismo assim, nas casas. Nós íamos, muitas vezes, para um sítio, já determinado lugar, mas chegar assim, casa a casa, bater palma e chamar. E nós fizemos um grupo lá e foi muito agradável, foi muito gostoso, valeu muito a pena, né? E o entusiasmo das irmãs, dos irmãos, vocês vão ver aí algumas fotos. Só que é o seguinte, eu não apareço nas fotos, eu que estou batendo as fotos, né? Muitos poucos, quando eu estava pregando, alguém bateu algumas fotos, não saiu de boa qualidade, mas foi muito bom. Um sol de 40 graus. Vocês vão ver aí as irmãs entregando, nós evangelizamos, distribuímos em cada casa. Levamos, acho que 100 DVDs. Os DVDs foram embora rápido, mas nós saímos no folheto, na mensagem Fé Perfeita, entregando, conversando com as pessoas, chamando elas para ir ao culto. E não é que ainda apareceu 4 visitantes. E foi uma coisa muito rápida assim, né? Mas era um feriado. Mas eu não fiquei nem um pouco desanimado. Fiquei muito feliz com esse trabalho. E de ver o entusiasmo dos irmãos, das irmãs. Túlio selecionou algumas fotos aí. Quem estiver dormindo, acorda para ver, né? Amém? Louvado seja Deus. E eu creio que é isso mesmo. E no coração do pastor César está a trabalhar. Inclusive, eu falei ontem na pregação que algum tempo atrás um pastor me chamou e disse: pastor, irmão Francisco, olha, o pastor César está com 60 anos, está cansado. Vamos conversar com ele para parar. Ele vai ficar fazendo visita nas igrejas, a gente prega, e de mês em mês ele passa nas igrejas só para ver como é que está. Aí eu até pensei, né? Eu falei, vamos juntar, mas só que não deu tempo. Tu deixou para mim e disse: irmão Francisco, eu estou encabulado porque eu não fiz nada ainda. Falei, então está difícil, né? Então, irmão, foi muito bom, muito bom. Os irmãos aí de irmão Oswaldo, irmã Vânia, irmã Eva, todos os irmãos aí, se tiver alguém assistindo, nós agradecemos muito pela recepção, pelo espírito daqueles irmãos e quanto eles desejam estar aqui conosco, né? O pessoal vê essa igreja aqui e fala assim: ah, se um dia eu pudesse ir na igreja de João Pessoa. E nós estamos aqui todos os dias. Deus possa nos abençoar. Irmã Nevinha, Deus te abençoe, irmã Nevinha. Não esqueça aquele telefonema que a senhora ligou naquela segunda-feira, contando o seu problema, irmã. Como é que é? Irmã Mônica, recebi o seu recado, minha esposa falou. É a grandeza e a bondade do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, amém? Então, nós vamos. Está faltando uma hora a gente encontrar um filho do diabo aí. Dizer, fica cego também, né? Verdade. Paulo encontrou aquele procônsul lá, aquele mágico lá tentando atrapalhar e disse: ah, você, cuidado com a sua vida. Não é? Vamos ficar em pé. Mas eu creio que aqui só tem filho de Deus, né? Já passou, já. Estava passando, você estava falando, eles estavam passando. Eu só queria pedir para você, levante os seus olhos aí, dê uma olhada para o final. Dê uma olhada só, porque a gente às vezes, sabe, fica cobrando certas coisas que não é verdade.
não são verdades. Olhe quanta coisa desta Bíblia faz parte da sua vida. Quantas coisas foram citadas que estão agregadas à sua vida. Fé da igreja primitiva, aonde agregada a você, e você nem percebeu que isto foi chegando, te levou à conversão, ao batismo, ao Espírito Santo, a curas, a experiência com Deus, sabe? A vestir, a falar, a agir, a criar, sabe? A procurar se entregar ao Senhor, a confiar. Inclusive, estava desagregado, mas chegou. De aprendermos a sermos agradecidos, a deixar de ser murmuradores e ser agradecidos. Chegou, não temos nada para reclamar. Temos alguma coisa para reclamar? Veja, para um pouquinho. Quantas coisas da Bíblia agregaram-se a você? Mas preste atenção, e quantas coisas que não eram da Bíblia e saíram da sua vida? Hein? Saiu trindade, saiu veste imoral, saiu mentira, saiu olhares duvidosos, hein? Saiu cobiça, saiu adultério, saiu hipocrisia, saiu falsidade, saiu língua comprida, hein? Saiu maledicência, saiu murmuração, foram embora da sua vida. E agora você, para aí um pouquinho, olhe o que é que Deus está construindo em você. Todo dia ele põe um tijolinho lá e vai formando sem que você parece que nem perceba esta estatura de um homem perfeito. Este modelo está sendo construído, não é no padrão do tabernáculo, não, no padrão da igreja de Jesus Cristo, que é você, que sou eu, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então feche os seus olhos agora. Agora eu queria que você tivesse a coragem de dizer assim com a sua boca: eu me entrego a ti, Senhor. O que é que você quer segurar? Você não precisa desconfiar de Deus em nada. Ele cuida de nós em todas as nossas necessidades. Deixa eu lhe dizer uma coisa antes de orar aqui hoje à noite. Deus não nos dá tudo o que nós queremos, mas prometeu nos dar o que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ficar com raiva dele? Dizer: Senhor, eu estou insatisfeito porque eu queria isto. Ele já te deu e vai te dar o que você precisa. Você crê e quer dizer: obrigado, Senhor. Eu vou lhe dizer uma coisa de coração para orar. O que Ele tem te dado, você não merece. Tudo o que Ele tem feito é por sua infinita graça. Amém? É verdade? Então agora, qualquer coisa que te angustia, que veio para te entristecer, para te botar preocupado, aflito, que veio para te derrubar, fazer você olhar para o chão. Olhe para o final. Nós vamos terminar vencedores. Diga com a sua boca: eu vou terminar mais do que vencedor. Glórias ao Senhor. Aleluia. 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 Se você crer, vai dar tudo certo. Deus,
Eu não sei a necessidade das pessoas. Mas quem sabe você aqui, que veio aqui, não foi para encontrar defeitos, mas veio aqui com uma necessidade. E gostaria de dizer, aqui é a minha, senhora. Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Sabe o que Deus vai dizer para você? Se você levar isso como resposta, está resolvido. Disse, pode descansar em mim. Me desculpe, você pode baixar a mão um pouquinho. Uma vez, eu fui na casa aqui de um prefeito de João Pessoa. E quando cheguei ali, ele era prefeito aqui em João Pessoa. Ele disse para mim assim, o senhor pode ir lá na secretaria que eu vou falar com o secretário. Eu falei, mentiu para mim. Ele não vai ligar coisa nenhuma, ele só queria me falar aquilo para mim ir embora. E eu, francamente, saí da casa dele para não ir lá falar com o secretário. Mas um irmão que estava junto comigo disse, não, vamos lá. Aí eu fui lá. E quando cheguei lá, ele tinha ligado. E o secretário estava me esperando e pediu até desculpa por não me atender naquela hora. Eu fico parado assim. Se um prefeito fala uma coisa e depois cumpre, e eu mesmo estava duvidando, quantas vezes Deus diz para você e você pensa que não é verdade, e você pensa que eu já ouvi isso. Se há alguma mão que acredita em Deus, que Ele diz, pode descansar que eu vou te ajudar. Segure nisto hoje à noite, segure nisto hoje à noite. Deus não está brincando, Deus não está enrolando você, a palavra não enrola ninguém. Passa céu e terra e a palavra se cumpre. Você não precisa de desconfiar de Deus. Pai, aquele que crê, aquele que confia, aquele que sabe que o Senhor não falha, aquele que vai deitar hoje respirando tranquilo, dizendo, o meu problema eu entreguei na mão do Senhor. E Ele disse que eu pudesse ficar tranquilo que Ele vai resolver. Eu entrego a vida, a família, o lar, o pedido, a necessidade de cada um aqui diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor conceda a sua bênção conforme a sua fé aqui hoje à noite. Se você crê, está resolvido. Só descansa. Amém, aleluia. Eu gosto da palavra de Deus, ela é a verdade. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Quer você aplaudir ao Senhor e dizer obrigado? Pode fazê-lo. Obrigado. Me ajuda. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmã Flávia Pereira da Silva, quem é? Vai se batizar hoje. Louvado seja Deus. Ora.
Estão pedindo para avisar culto em João Alfredo e Vitória, sábado próximo, sai às 13h30, e os irmãos que vão precisam sempre dar os nomes, né? E amanhã em Passira, ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor. Assim, ó, dentro desta atmosfera, não tem coisa melhor do que ter uma vida conduzida por Deus. Se tem alguém que ainda não é batizado em nome de Jesus Cristo, este valor da Bíblia precisa estar agregado à sua vida. Tanto o arrependimento como o batismo e demais coisas que virão. Se tem alguém que ainda não é batizado, veja, você está fora do padrão. Arrependa-se, seja batizado. Comece a fazer as coisas que estão escritas na palavra. E siga fazendo. Você terminará nos portais de ouro da Nova Jerusalém. Qualquer um que quiser ser batizado, conforme a Bíblia, nós estamos aqui para fazê-lo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso culto de domingo de manhã. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite no nome de Jesus. Deus vos guarde. Aleluia. Até domingo às 9 horas. Se houver um domingo, estaremos juntos. Então, lá, por favor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, sabedoria e força e honra, glória e poder para sempre. Digno tu és. O poder e a riqueza, sabedoria e força e honra, glória e louvor para sempre. Digno tu és. Aleluia.